Você sabia que está atraindo tudo o que acontece na sua vida, inclusive a sua falta de dinheiro? E mais, você está vibrando agora mesmo na frequência daquilo que você mais teme. Parece absurdo, não é? Mas eu estou aqui para te mostrar que isso é física, não filosofia. A lei da vibração é a raiz de tudo. É o princípio que governa sua mente, corpo, sucesso e fracasso. Então, me responda com sinceridade. Quantas vezes você já disse, isso não é para mim, ao ver alguém rico? Quantas vezes você se perguntou, por que parece que só os outros prosperam? Hoje eu vou te mostrar por quê. E o mais importante, como mudar isso. Eu costumava pensar que o dinheiro era uma coisa difícil, que só chegava para os outros. Que talvez eu não tivesse nascido com aquele dom ou perdido a chance. Mas um dia a verdade me atingiu como um raio. Dinheiro é energia, e tudo no universo vibra, inclusive você. Inclusive eu, inclusive o dinheiro, tudo vibra, nada está parado, nem uma pedra. A ciência já provou isso, e Einstein disse, tudo é energia e isso é tudo que existe. Se tudo é energia e você também é, então está vibrando o tempo todo. E isso define o que atrai. Quer saber como você está vibrando? Olhe ao seu redor. Sua conta bancária reflete sua frequência interna. Seu corpo, sua casa, seus relacionamentos, tudo é um espelho da sua vibração predominante. É como uma estação de rádio. Você não ouve jazz e está sintonizado em rock pesado. E o mesmo vale para o dinheiro. Eu trabalhava em lugares que detestava, sempre com pouco dinheiro, pouca energia e nenhuma esperança. Até que alguém me disse, Bob, você está criando sua própria realidade com o que sente todos os dias. Aquilo me chocou. Como assim eu estava criando aquilo tudo? Eu não queria aquilo, mas era verdade. Eu só pensava no que me faltava, vibrava medo, preocupação, dúvida. E o universo apenas me devolvia mais disso. Foi então que comecei a estudar. Mergulhei de cabeça na lei da vibração e aprendi que a mente é o ponto de partida de tudo. Toda vez que você pensa em algo com emoção, você ativa células no seu cérebro. E isso emite uma onda, uma vibração que impacta o campo ao seu redor, o que muitos chamam de universo. Não importa o nome, o que importa é que funciona, e funciona o tempo todo, com todos, incluindo você. E foi ali que tudo começou a mudar. Parei de focar no que me faltava e comecei a vibrar o que eu queria experimentar. Visualizava a vida que queria viver, sentia como se já estivesse vivendo aquilo, e comecei a agir como quem já tinha tudo aquilo. No começo parecia teatro, mas aos poucos minha frequência mudou, e com ela, minha realidade também mudou. Você pode estar se perguntando, mas Bob, como é que eu mudo minha vibração se tudo ao meu redor me mostra o contrário? Como vou vibrar riqueza se estou endividado? E eu te digo, você não precisa de cerca de 20 mil reais agora para vibrar como se os tivesse. Você só precisa decidir que vai mudar o que sente. Porque sentir é vibrar, e vibrar é criar. Comece aos poucos, feche os olhos. Imagine como seria sua vida com dinheiro sobrando, liberdade e tranquilidade. Imagine acordar e saber que pode escolher o que quiser no seu dia. Pagar suas contas com alegria, viajar, doar, investir, realizar e sorrir sem peso no peito. Agora sinta, viva isso mesmo que por 1 minuto. Seu corpo começa a mudar, suas células reagem, o campo ao seu redor se ajusta sem que você perceba. Você começa a atrair oportunidades que antes não via. E acha que isso é coincidência? Não é. É física. Frequência atrai frequência semelhante. Quando você muda sua frequência, a realidade que combina com essa nova vibração vem até você. Não é fingimento nem ilusão. É treino consciente da mente. É sobre usar sua consciência para criar. Entender que você não é vítima, você é o criador. Então eu te pergunto, se tudo o que sente molda sua vida, quer continuar sentindo isso? Se a resposta for não, então mude agora. Porque você pode. Porque você merece, porque está em você. Sempre esteve. E agora chegou sua hora de despertar. Você já percebeu que tudo que vive hoje começou como uma imagem na sua mente? Talvez inconsciente, mas foi exatamente assim que aconteceu. Com imagem e emoção. A imagem que você mantém internamente com constância e emoção é o que molda toda a sua realidade externa, seja na saúde,
nos relacionamentos ou no dinheiro. A maioria acha que a felicidade vem depois das conquistas, depois do dinheiro, depois do fim das dívidas. Mas não funciona assim. Nunca funcionou. Funciona de dentro para fora. É o oposto. Primeiro você precisa sentir essa segurança por dentro, ver essa prosperidade com os olhos da mente, imaginar esse novo cenário com clareza e frequência. Só então ele começa a se manifestar. O grande problema é que quase ninguém faz isso de maneira consciente. Vivem com imagens distorcidas na mente, fracasso, rejeição, medo, escassez. E, sem saber, alimentam essas imagens todos os dias. Quando olham a conta bancária e dizem que não vai dar certo, quando pensam que o mês não vai fechar, quando sentem inveja de quem prospera. Essas imagens se tornam padrões e esses padrões se tornam realidade. E você pode perguntar, mas como criar uma nova imagem se tudo ao redor mostra o contrário? E eu te digo, a imagem não nasce do que você vê com os olhos, nasce do que você decide criar na mente. Isso é o mais incrível. Você tem o poder de criar o que quiser. Você precisa fazer isso apesar das circunstâncias. Eu lembro da primeira vez que sentei num pequeno sofá sozinho, num quartinho alugado numa rua chamada Maplewood Lane. Não tinha funcionários, não tinha dinheiro, algo em torno de R$1.000. Não tinha estrutura, mas fechei os olhos e disse, vou construir uma empresa que opera no mundo inteiro. E escrevi isso como se fosse verdade. Todos os dias eu lia aquela frase como se fosse uma profecia inevitável. Comecei a viver com uma imagem, não era um sonho vago. Eu via a empresa, as pessoas comigo, os países, os escritórios, os seminários lotados. Eu me via falando para milhares. E o mais importante, eu sentia aquilo como verdade. Mesmo sem evidência, mesmo que tudo dissesse que era loucura, por dentro era real. E sabe o que aconteceu? Décadas depois, recebi uma ligação da minha sócia, Mike. Ela disse, Bob, acabamos de receber a confirmação. Nossa empresa está presente em todos os países do mundo. Naquele instante, voltei no tempo e lembrei da imagem. Aquilo que começou como pensamento solitário virou realidade global. Talvez ache que precisa de sorte, contatos, formação, capital, algo como R$50.000. Mas eu não tinha nada disso. O que eu tinha era uma imagem. Uma imagem tão forte dentro de mim que o universo não teve escolha senão corresponder. Agora eu quero que você pare e pense. Qual imagem você anda alimentando? Quando fecha os olhos, o que vê? Porque se tudo aí dentro são dívidas, limitações e medo, então é isso que você está construindo. O universo responde ao que você sente como verdade, não ao que você diz querer. A imaginação é uma das faculdades mais poderosas que você tem e, infelizmente, também é das mais mal utilizadas. A maioria só usa a imaginação para prever o pior, alimentar pânicos, criar cenas mentais de catástrofes que nem aconteceram. Quando usada contra você, ela vira inimiga invisível, sabotando sua vida sem você perceber. Mas usada com intenção, propósito e clareza, ela vira a chave da criação consciente. E eu aprendi isso na prática. Anos atrás, antes de tudo mudar, eu estava mergulhado em dívidas. Ganhava menos do que precisava para viver. Tinha largado a escola. Não tinha formação, não tinha confiança. Eu era sinceramente o retrato do fracasso. E então um homem, Ray Stanford, me deu um livro, Pense e Enriqueça, e disse, crie uma imagem do que você quer, viva dentro dela. Não importa o que digam, não importa o que você tenha hoje, apenas veja. Foi o que eu fiz e tudo começou a mudar. Hoje eu te pergunto, por que você acha que ainda não tem o que quer? Será que é porque você não merece? Claro que não. Será que é porque ainda não teve sorte? Isso é mentira. A razão é simples. A imagem que você mantém de si mesmo e da sua vida ainda não corresponde ao que deseja viver. E é aí que a mudança precisa começar. A mudança não está no salário, nem no governo, nem no mercado, nem no seu chefe. A mudança começa na sua mente, na imagem que você aceita, alimenta e sente como verdadeira. Comece a escrever. Todos os dias. Coloque em palavras a vida que deseja. Veja-se já vivendo aquilo. Sinta, vibre e haja como se já fosse. No início pode parecer estranho, mas logo o seu sistema começa a se ajustar e a realidade começa a responder.
Você é a única pessoa que pode mudar essa imagem. E quando mudar a imagem, tudo ao redor vai mudar junto. Você já percebeu como tanta gente estuda, trabalha duro e mesmo assim passa a vida lutando com dinheiro? Parece injusto, mas não é. É apenas falta de consciência sobre algo fundamental: o paradigma. Um paradigma é um conjunto de crenças e padrões mentais que comandam mais de 90% do que você faz e, portanto, dos resultados que você tem. A maioria das pessoas foi ensinada desde pequena a pensar que dinheiro é suado, difícil, que só chega para quem já tem, e isso vai se instalando silenciosamente. Quando você acredita, mesmo sem perceber que não merece prosperar, o universo responde com exatidão. Ele devolve exatamente aquilo que você vibra. Eu vivi isso. Ganhava menos do que precisava, vivia endividado e achava que o problema era o mundo, mas o problema era meu paradigma. Eu acreditava que a vida era uma luta, e o universo, obediente como sempre, me devolvia mais luta. Foi quando conheci Ray Stanford, e ele me disse: Bob, tudo o que você vive é resultado da imagem que você sustenta sobre si mesmo. Essa frase me sacudiu, porque era verdade. Eu precisava mudar minha imagem interna. E veja, o conhecimento não basta. Muita gente já leu livros, assistiu palestras, sabe o que deveria fazer, mas continua com os mesmos resultados. Por quê? Porque a informação ficou na mente consciente. Ela não chegou ao subconsciente, onde está o paradigma. E é o subconsciente que vibra, que atrai, que cria. Eu conheci uma mulher que ilustra isso perfeitamente. Mãe solo, cheia de dívidas, acreditava que mulher sozinha não enriquece. Mas um dia ela decidiu mudar essa crença. Escreveu, visualizou, repetiu, mudou sua vibração. Um ano depois, tinha quitado as dívidas e criado um negócio online. Ela me disse com os olhos brilhando: eu sou a prova viva de que o paradigma não é destino. E é isso mesmo. A ciência confirma isso com a neuroplasticidade. Você pode mudar os caminhos do seu cérebro, mas precisa de repetição, sentimento, clareza e principalmente decisão. Então eu te pergunto, o que você ainda acredita sobre dinheiro que está sabotando a sua vida? Porque enquanto essas crenças permanecerem, os resultados não vão mudar. Mas se você decidir, de verdade, mudar essa programação, não há limite para o que você pode conquistar. Porque o problema nunca foi o mundo lá fora, foi o padrão aqui dentro. E esse você pode reescrever. Existe uma verdade que transforma tudo. Você não precisa saber exatamente como as coisas vão acontecer para que elas aconteçam. O que você precisa é se alinhar com a frequência certa. Porque quando você faz isso, as pessoas certas, as ideias certas, os recursos certos começam a aparecer, como se fossem puxados para você. Mas isso não é mágica, é vibração. E é assim que a vida funciona. Sempre funcionou assim, mesmo antes de você saber que esse princípio existia. Muita gente me pergunta: Bob, como você atraiu sócios, oportunidades, sucesso, sem ter formação, sem saber nada de negócios? E a resposta sempre começa da mesma forma: frequência. Eu me alinhei com o que eu queria. Vibrei na confiança de que tudo o que eu precisava viria até mim. E veio. Eu conhecia a Sandy Gallagher, por exemplo, quando eu já estava velho o suficiente para achar que tudo na vida já tinha acontecido para mim. Ela era advogada de altíssimo nível, especialista em finanças, alguém que eu jamais teria imaginado como parceira. Mas ela apareceu, se encantou com os princípios que eu ensinava, mergulhou de cabeça no nosso trabalho. E hoje é a CEO da empresa que eu sonhei construir nos anos 70. Isso aconteceu porque eu mantive a imagem, porque eu continuei vibrando o que queria viver. E mais, porque eu não precisei controlar os detalhes. Eu confiei que se eu vibrasse na frequência certa, o resto se encaixaria. E se encaixou. Agora talvez você esteja aí dizendo: Bob, mas eu não conheço ninguém que possa me ajudar. Ninguém me apoia. Tudo parece difícil. E eu entendo. Já estive nesse lugar. Mas acredite, você não precisa de apoio externo para começar. Você só precisa ajustar o interno, porque quando você faz isso, o externo responde. Pare de tentar convencer os outros. Pare de esperar que alguém venha te salvar. Você é quem vai trazer tudo o que precisa, pela sua vibração.
pela sua decisão de mudar por dentro antes que as coisas mudem por fora. Imagine o seguinte: você está em uma estação de rádio tocando música triste, cinzenta, repetitiva. Essa estação é a frequência do medo, da dúvida, da falta. Enquanto você estiver sintonizado nela, tudo o que chegará até você estará nessa vibração. São oportunidades que se sabotam, relacionamentos que drenam, decisões erradas, sentimentos de incapacidade. Agora imagine que você gira o botão do dial e muda para outra estação. Uma estação de força, de clareza, de abundância. A música é diferente. E tudo começa a mudar. É isso que acontece quando você muda a sua vibração. E talvez você não perceba, mas pequenas decisões mudam tudo. Sabe aquele momento em que você pensa, isso é demais para mim? Esse pensamento emite uma frequência. Sabe quando você se vê sonhando com algo e logo em seguida pensa, isso nunca vai acontecer? Essa dúvida é uma vibração. E o universo não responde ao seu desejo. Ele responde à sua frequência. Por isso, sentir como se já tivesse, mesmo antes de ter, é uma habilidade que você precisa cultivar. Porque é isso que sintoniza você com a realidade desejada. E essa sintonização, quando é feita com consistência, começa a atrair. Não como num passe de mágica, mas como um fluxo natural. Você começa a perceber ideias novas. Encontra um vídeo, um livro, uma conversa. Alguém aparece, um convite inesperado, um insight, uma sensação de que está no caminho certo. Você sabe por que a maioria das pessoas desiste antes de conquistar o que quer? Porque elas ainda estão vibrando na dúvida. Elas começam a imaginar algo melhor, mas o paradigma antigo logo interrompe com a pergunta: e se der errado? E então, sem perceber, elas retornam à velha frequência. E o que vem? Mais do mesmo, mais luta, mais cansaço, mais repetição. Mas escute o que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar sua vida. A dúvida é um veneno que dissolve sonhos antes mesmo deles nascerem. E a fé é o antídoto que transforma pensamento em realidade. Fé no quê? Em você. No processo. Na lei. Em Deus. No invisível que organiza tudo aquilo que você está prestes a viver. Você não precisa entender cada passo. Precisa decidir. Precisa escolher o que quer com clareza. Precisa se comprometer com essa imagem, mesmo quando o mundo ainda estiver mostrando o oposto, porque a vibração certa precede a manifestação. Se você hoje quer prosperar, quer sair do ciclo da dívida, da limitação, da mediocridade, então você precisa vibrar como alguém que já superou isso. Precisa pensar, sentir e agir como alguém que tem opções, liberdade, confiança. Mesmo que hoje ainda não tenha. Isso é o que diferencia quem cria resultados daqueles que apenas sobrevivem. E se eu puder te deixar um convite, é esse. Experimente viver durante os próximos dias como se a sua nova vida já tivesse começado. Caminhe como alguém próspero. Respire como alguém em paz. Fale como alguém que sabe para onde está indo. Reaja como alguém que tem domínio sobre si, porque essa experiência repetida vai reprogramar seu sistema. Vai mudar sua vibração. E quando sua vibração mudar, nada ao seu redor vai permanecer igual. Você não precisa mais correr atrás das coisas. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que atrai o que deseja. E isso começa com uma simples decisão: mudar a frequência e deixar o universo fazer o restante. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é está completamente ligado à frequência em que você vibra. Quando você entende isso, tudo muda, porque aí você para de tentar mudar o mundo lá fora e começa a mudar o seu mundo interior. E esse é o ponto de virada. Agora que você já entendeu como a sua vibração cria a sua realidade, é hora de ir além. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. É mais uma peça essencial nesse quebra-cabeça da sua transformação pessoal. Clique e venha comigo, porque juntos vamos dar mais um passo em direção à sua melhor versão. Basta você estar disposto a ser hoje 1% melhor do que foi ontem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.